na China, o aumento dos casos de Covid, né, provocou um novo lockdown na capital, Pequim. O comércio foi fechado e bairros inteiros foram bloqueados na esperança de controlar um novo surto da doença. As ruas de Pequim ficaram praticamente vazias hoje, quando a China registrou um novo recorde de infecções diárias. As autoridades da capital chinesa bloquearam bairros e fecharam temporariamente o comércio para reduzir o risco de infecções. Ontem, o país registrou o segundo recorde consecutivo diário, com mais de 32 mil novos casos. O número supera o registrado em abril, quando o centro comercial de Xangai precisou ser fechado em um bloqueio que durou 2 meses. Uma nova paralisação de parte da capital chinesa assusta a economia do mundo todo. Por quê? É o que eu te pergunto. Professor, boa noite. A gente conversava sobre isso aqui essa semana, quando o senhor trouxe os dados ali da OCDE para o ano que vem, né, as projeções. A gente falava também de guerra na Ucrânia, Covid na China. Como é que isso afeta a economia? Explica para a gente, por favor. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, já afeta imediatamente. Esse ano já está sendo afetado. Esse ano, a gente sabe que foi um ano atípico, a gente está tendo muitos anos atípicos, né? Nós tivemos 2020, que foi o ano da Covid, que afetou a economia mundial como um todo. Ela entrou naquele ano, né, num período de recessão que afetou tanto os Estados Unidos como o Brasil, até mesmo China, embora ela tenha crescido, né? Rússia também. E agora, em 2022, nós temos mais uma vez um ano atípico por 2 fatores. Primeiro, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que afetou completamente o mercado internacional de petróleo e de trigo, uma vez que a Ucrânia e a Rússia são responsáveis por cerca de 1/3 da produção mundial. E também agora a volta da Covid na China, lembrando, Paulo, para o nosso telespectador, que a China adota uma política de tolerância zero com a Covid. O que significa isso? Onde ela identifica, ela faz então o lockdown e aí obriga as pessoas a ficar nas suas casas ou nas empresas. Então, esses 2 fatores juntos acabaram combinando para a desaceleração da economia mundial em 2022 e, claro, você tem toda a razão, também em 2023. E o senhor trouxe aqui para a gente, professor, umas projeções e umas comparações. Também explica para a gente o que significam essas projeções. Então, no início do ano, antes da invasão da Ucrânia e antes desses casos de Covid reaparecerem na China, a expectativa era razoavelmente positiva. Um crescimento em torno de 4% para a economia mundial, 4,3%, né? Em média, né? Banco Mundial 4,1%, OCDE 4,5%, FMI 4,4%. Então, dava um crescimento bom, em torno de 4,3%. Para a China, a média era quase 5%, algo em torno de 4,8%, que era a expectativa do FMI. E para o Brasil, a nossa expectativa era muito baixa, e alguma coisa entre 0,6% e 0,8% em média de todas as organizações nacionais. Isso no início de 2022. Só que ao longo do ano, essas revisões foram sendo alteradas em função das novas informações que chegavam. E a gente vai ver o resultado na próxima arte, na próxima tabela aqui. Vou pedir para mudar. E aqui é o resultado final, é isso? Exatamente. Isso foi que realmente aconteceu. Não vou dizer assim que aconteceu já, porque ainda temos dezembro pela frente, né? Mas essa é a expectativa das principais organizações internacionais para este ano. O mundo, então, que a gente viu que a expectativa era de um crescimento de 4,5%, vai acabar crescendo em torno de 3%. A China também com um crescimento bastante alto, esperado, né? Acima de 4%, né, quase 5%, deve crescer entre 2,8% e 3,3%, dependendo da organização nacional. E o Brasil, que estava lá atrás, que a gente viu com 0,6%, acabou surpreendendo positivamente e a expectativa é alguma coisa em torno de 2,8%. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. E aí uma curiosidade, Paulo, que até tem sido mencionado, é que se essa visão positiva se confirmar de 2,8% ou mais, e a China ficar com 2,8% também, o Brasil vai ter o mesmo crescimento econômico da China. É a primeira vez que isso acontece, se acontecer, em 40 anos. Vamos aguardar, né, professor? Bom fim de semana para você. Igualmente, bom fim de semana para você também.